Fala galera, eu sou o Gui do canal Tática Alvinegra e estamos aqui para gravar mais um vídeo, para trazer mais conteúdo para vocês e hoje um conteúdo quentíssimo. Até mudei aqui a minha programação, ia trazer um vídeo hoje sobre reforços, sobre nomes que o Botafogo está mapeando no mercado. Posso até fazer um breve comentário ao longo do vídeo sobre eles, porém acabou de sair uma matéria no GE Botafogo sobre a postura, sobre uma entrevista pessoal exclusiva com o John Textor, né, feita pela Renata Medeiros, a repórter que cobre, a setorista que cobre o Botafogo no Globo Esporte. E eu quero destacar aqui para vocês alguns pontos dessa entrevista que eu achei primordiais, achei essenciais, e como o John Textor vê o Botafogo nesse futuro próximo, contratação, planejamento de scouting, planejamento para a temporada, técnico, né, a gente já sabe aí como não pegou bem a entrevista do Anderson Moreira falando que precisa de pressa nas contratações, de pressa nos investimentos. E o John Textor vai falar isso no vídeo que eu vou começar daqui a pouquinho, né? Vai falar isso na entrevista sobre como ele não quer ter pressa, ele não gostou dessa declaração do Anderson Moreira. Pode ser aí o primeiro embate entre os dois. Será que o Anderson Moreira de fato vai ficar com seu cargo ameaçado? Será que vamos ter novos treinadores aí em pauta? Enfim, vamos começar agora a ler aqui essa entrevista e para destacar aí os pontos que eu achei essenciais, necessários para a gente debater aqui no canal. Simbora! Bom, a primeira coisa aí que aparece na entrevista, né, o primeiro tópico, né, ela separada em alguns assuntos, é essa busca por reforços. A gente está vendo, né, nessa pré-temporada, iníciozinho de temporada, como o Botafogo tem mapeado bem o mercado, o trabalho do Rafael Rezende tá aparecendo, e ele vai esmiuçar um pouco mais o que ele acha a respeito dessa busca por reforço nesse momento, como o Botafogo está tratando isso internamente. Então, em primeiro lugar, vou ler aqui com vocês, né, a questão dessa velocidade. Tem surpreendido muito, né, o John Textor, o ritmo acelerado, porém não é a tônica da nova gestão. Basicamente, o John já fala de cara, como vocês podem ver aí na tela. A captação de reforços não vai ser algo feito às pressas, nas coxas, como o Botafogo vem fazendo nos últimos anos. Aquela contratação, como a gente pode dizer aí, foi a contratação do Fabinho, a contratação do Klaus, a contratação desses jogadores. Vai ser algo muito bem analisado, algo muito bem pensado, para diminuir ao máximo o risco de erro, para serem contratações certeiras do time do Botafogo. Então ele fala muito bem aí que sem um completo levantamento de dados sobre o jogador em questão, nada feito. O investidor não vai aceitar indicações sem uma análise minuciosa do atleta. Então aquela coisa de técnico indicar jogador não vai ter mais, além somente se passar por todo esse departamento de scouting que ele quer implementar. E aí ele prossegue. Após o empate com Boa Vista, o técnico Anderson Moreira pediu rapidez da diretoria para contratar jogadores. Porém, para Textor não haverá pressa. Segundo o investidor, nomes de reforço podem até surgir, pedidos da comissão, como eu acabei de falar, mas só depois de uma profunda análise de cada nome a gente vai ter esse processo de negociação e busca. Ou seja, em primeiro lugar, não vamos mais ter essa questão do Anderson indicar jogador do Ceará, indicar jogador do Goiás e o Freeland acatar e negociar e contratar. Vai ser tudo muito bem feito. E aí ele passa para esse último primeiro tópico aí. Em reunião por vídeo com o departamento de futebol, Textor mostrou insatisfação com as cobranças do técnico por reforços. A entrevista coletiva, pós-jogo que o Anderson deu pedindo pressa na contratação, o Textor já falou, não vamos ter isso. A gente vai analisar nome por nome, minuciosamente, vai ver o que eles podem agregar ao Botafogo e a partir disso a gente vai atrás. Então, sem pressa para a contratação, vamos ter muitas notícias, rumores de transferência, mas o Textor trabalhar com calma e minimizar ao máximo o risco de erro nas contratações. Aí a entrevista prossegue. O primeiro aporte de Textor deve entrar na conta do Botafogo no início da próxima semana, né? E, segundo o empresário, a prioridade não serão esses reforços para o Carioca. Ele considera que o Carioca é uma pré-temporada, uma preparação para a Copa do Brasil e Brasileirão, assim como eu. Eu acho primordial que o Botafogo encare o Carioca dessa maneira. A gente não tem que se preparar para jogar o Carioca, a gente tem que se preparar para jogar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, buscando vaga na Libertadores, buscando ir muito longe na Copa do Brasil. Então, ele quer identificar esses jogadores que já estão no elenco e podem exercer determinadas posições, determinadas características e buscar aí sim as lacunas para a sequência do ano. Então,
reforços. A princípio, ele também deixa, né, nessa entrevista claro como o levantamento dos atletas que está sendo feito, não está finalizado, está tendo uma ajuda dos profissionais de scout do Crystal Palace. Isso aí é fundamental, porque o Botafogo está tendo essa troca de informações, essa troca de inteligência com um clube da Premier League. Nenhum clube no Brasil consegue ter um departamento de scout, tem um trabalho tão sério, um trabalho tão aprofundado, como um clube hoje de Premier League. Né? A Liga da Inglaterra, a liga mais cara do mundo, a mais bem paga do mundo, em direitos de transmissão, a liga com os melhores jogadores do mundo. Então, o que está sendo feito? Esses profissionais do Crystal Palace estão fazendo um serviço ao Botafogo, né? Com uma quantidade de detalhes esmiuçados nas análises, né? Fazendo essa passagem de informação sobre cada categoria, passe, ataque, embate em jogadas, defesa. Tem pelo menos 5 indicadores que destacam o desempenho do jogador. E aí o John Textor termina esse primeiro tópico. Meu foco é criar uma organização de scouting bem estruturada e robusta. Não limitar o escopo a contratações de ocasião para ganhar o próximo jogo. John Textor já está pensando aqui, agora, no que o Botafogo pode ganhar tecnicamente com esses jogadores, mas também está pensando no futuro, o retorno financeiro, jogadores com potencial de revenda. Então é o cara que não pensa só no agora, ele não quer ganhar o próximo jogo, ele quer ganhar o campeonato, ele quer ganhar lá na frente e agora. Porém, o foco é sempre você ganhar o tiro de longa distância, a maratona. Então, em primeiro lugar, reforços, tá aí o que o John Textor pensa. E aí, estrutura do futebol, o que ele falou nessa entrevista. Textor não abre mão do processo que considera ideal para tirar do papel o plano de transformar o Botafogo em potência do futebol brasileiro. O investidor assiste de cerca de 200 a 300 jogos por ano e prioriza a montagem de um departamento de futebol devidamente estruturado e operante, o que começa com dados. Mais uma vez, ele falando do scouting. Ele quer montar um departamento de futebol no Botafogo, baseado nos principais modelos do mundo de futebol, e quer basear tudo isso em scouting, em dados. Eu acho isso fundamental, isso é primordial. Quem acompanha o trabalho lá nas outras redes sociais do Tática Alvinegra, quem acompanha as lives que eu já fiz lá no canal do Fabiano Bandeira, na Rádio Botafogo, lá no próprio Almanac Botafoguense, né, outro canal aqui da mídia alvinegra no YouTube, sabe como eu acho sensacional essa pesquisa, esse investimento em dados. E ele quer focar o Botafogo nisso. Sensacional. A cada partida, empresas do mundo todo computam dados sobre os jogadores e fornecem diferentes interpretações. Há a possibilidade de o Botafogo contratar esse tipo de serviço e selecionar que tipo de atletas se encaixam no perfil procurado. Porém, para aumentar a taxa de sucesso na contratação de reforços, é necessário construir um departamento de scout numeroso, que não é comum em clubes brasileiros. Então ele quer trazer esse departamento de futebol, esse departamento de scout, lá de fora para cá. Ele quer importar esse departamento. O que a gente vai ter no Botafogo, a gente não vê em clubes brasileiros. Vai ser, sem dúvidas, de fato, o departamento mais robusto, mais inteligente do futebol brasileiro. Quem sabe aí até da América do Sul. Então, ele quer revolucionar o departamento de futebol do Botafogo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Não tem coisa melhor. Não tem visão melhor para um dono, agora do Botafogo, para um empresário no ramo do futebol, do que essa visão do John Textor. É sobre isso. Muito sobre isso. E aí, continuando, ele fala: a estrutura desejada pelo americano já funciona no Crystal Palace. As etapas são partir dos dados escolhidos, passar para a análise da lista de jogadores, conferir o que os vídeos e os serviços contratados mostram e só então o departamento de scout avalia se as informações correspondem ao que viram nas gravações. Por último, a possibilidade de enviar profissionais para assistir aos jogos pessoalmente. Então, fundamental. O desafio é construir e implementar essa estrutura no Botafogo. Até agora, foi o Crystal Palace que emprestou esses recursos e profissionais ao clube carioca. O plano também prevê uma rede de profissionais pelo mundo, para a observação dos atletas cujos dados estão sendo estudados. Ou seja, hoje a principal missão, o principal objetivo dele nesse departamento de futebol é trazer algo que ele já tem no Crystal Palace, algo que uma fórmula que já tem o sucesso, ele já tem a fórmula para o Botafogo. É só colocar na prática. E ele tem o dinheiro, ele tem os meios para colocar na prática no Botafogo. Então, esse desafio
para mim é algo que vai ser completamente superado. Essa meta vai ser batida e o John Textor vai ser fundamental nessa nova cultura do Botafogo. Aí ele fala também dos próximos passos, né? Um ponto crucial dos próximos 40 a 60 dias é decidir o que fica sob responsabilidade do Botafogo e o que será transferido para a SAF. Aí ele fala como tem essa questão do clube, das outras modalidades, outras atividades além do futebol. E aí ele fala como é um processo também complicado de burocracia, por isso tem essa pequena demora, por isso tem esses empecilhos, mas ele sabe que vai conseguir separar muito bem isso e fazer o novo Botafogo SAF, rodar muito bem assim da maneira que a gente espera, né? E aí ele também fez ali um pequeno comentário sobre a dificuldade para assistir ao Carioca, mas eu gostei. Por quê? Porque ele vê essa experiência ruim que ele teve para ver o jogo do Botafogo no Boa Vista como uma possível mudança. Ele pode chegar e revolucionar isso também, porque ele já foi dono de uma empresa de streaming de esporte e ele não gostou desse trabalho que o Cariocão está fazendo. Ele até fala, como podemos expandir o mercado brasileiro se não podemos nem mostrar nosso conteúdo para o mundo inteiro? Então, é um problema de solução fácil. Ele sabe como solucionar. Então, quem sabe no futuro também, uma própria reformulação nesse direito de transmissão, o Botafogo sendo um dos pioneiros nessa renegociação dos clubes com os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca e tudo mais. Então, fundamental também. E aí ele vai terminar, né, com esse perfil dos sonhos. Qual seria o perfil dos sonhos de um jogador para o John Textor? Qual seria esse cara? Aí ele fala, são jogadores com tranquilidade, fisicamente rápidos, mas que veem o jogo em câmera lenta. Essas características, segundo o John Textor, são fundamentais para botar em prática o estilo de jogo preferido do empresário. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer jogadores fisicamente inteligentes, velozes e que pensem muito rápido, que tenham essa capacidade de, em cerca de poucos segundos, decidirem um jogo, né, descobrirem um passe. O cara que vê de fato o jogo em câmera lenta, que tem a capacidade para construir quando os outros jogadores não conseguem acompanhar. Então ele basicamente quer implementar o futebol que é praticado na Europa, no Brasil, no Botafogo. Esse é o alvo de perfis de jogadores que o John Textor gosta. Eu concordo em gênero, número e grau com o investidor. E a gente vê como os grandes clubes, os clubes que têm o melhor desempenho, tem esses jogadores. Tem esses jogadores diferentes, esses jogadores especiais. Como a gente teve o Seedorf aqui em 2013, 2012. São esse tipo de jogador que ele quer trazer, mas não um cara em final de carreira. Ele quer trazer um cara fisicamente rápido, um cara que também tenha esse potencial para acelerar o jogo, né? Não só mentalmente, mas também fisicamente. Ele fala, a preferência por uma determinada forma de atuar também é baseada em dados, que compilam, por exemplo, quanto tempo um atleta leva para dominar a bola, para mudar o ritmo de jogo. Quanto mais calma, maior a probabilidade de fazer escolhas inteligentes. O que não significa que o time não terá atletas velozes, importantes para ocupar espaço no time adversário. Textor finaliza reforçando que a busca por reforços não deve ser por nomes específicos, mas por características que são necessárias ao time. Já falei diversas vezes isso aqui também. A gente não tem que ir atrás de tal jogador. O técnico não tem que falar, eu gosto do jogador X. O técnico tem que buscar características que se adaptem, que se adequem ao seu jogo e, de fato, ao que ele quer para o time. E aí, a partir disso, a equipe de dados, a equipe de scouting, a equipe de análise que o John Textor vai implementar no Botafogo, essa sim vai atrás desses jogadores e vai mapear esses nomes, 5, 6 nomes, não importa quem são. E aí ele termina, a última frase dele é: temos que jogar xadrez, não damas. Ou seja, ele está jogando o jogo longo, ele está pensando lá na frente, ele não quer uma definição imediata. Ele não está jogando pensando na próxima jogada, ele está pensando no jogo inteiro. Então, isso é sensacional, isso é fundamental. Tiro o meu chapéu para mais uma entrevista do John Textor, concordo em todos os pensamentos dele. Isso condiz muito também com alguns desses jogadores que estão sendo veiculados, né? O próprio Gabriel Pires hoje é um cara forte fisicamente, é um cara que tem essa tranquilidade, que pensa o jogo em câmera lenta, tem uma bola longa muito boa, tem uma antecipação, chega no ataque, é um cara que consegue ter essa inteligência. O Rafael Carioca é outro jogador que exploraria isso. O próprio Romero dá essa dinâmica de jogo, é um cara que acelera em poucos segundos ali uma jogada, dita o ritmo de maneira diferente, volta para começar a jogada.
um jogador também muito interessante. E aí, na própria questão do centroavante, o Elkson é um cara também que tem essa leitura muito boa de jogo, de ataque, de definir muito rápido, de saber acelerar o jogo quando necessário, né, como um centroavante, saber identificar espaços. Então, esses jogadores que estão sendo veiculados, que eu pretendo trazer um vídeo ainda especificando mais sobre cada um deles, estão se encaixando nesse perfil. Então pode ser que demore um pouco para eles chegarem. Pode ser, de fato, que o Botafogo tenha essa calma no mercado para contratar. Mas os nomes estão agradando. São características que o John Textor procura. São características que a gente agora vai procurar. E, de fato, vão ser muito importantes. Então, Anderson, muita calma nessa hora. Porque o Botafogo agora vai mudar de degrau. Vai mudar de nível. E a gente tem sempre que pensar no futuro, não só no agora. No agora e no futuro. Estamos jogando xadrez, não damas. Então, toma cuidado, abre o olho, Anderson, porque dependendo aí do andamento das coisas, o John Textor pode ter que buscar também um novo técnico. Isso aí é um vídeo também que eu quero trazer mais pra frente, de possibilidades, caso o Anderson comece aí a balançar no cargo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, que acompanhou tudo, que gostou do conteúdo. Já vai deixando seu like, deixe seu comentário, se você concorda com o John Textor, se você concorda comigo, o que você tem a dizer sobre essa nova entrevista dele. Compartilhe em grupos, nas outras redes sociais, apoie o canal, se inscreva, né? Eu só tenho a agradecer por esse apoio, por essa moral que vocês dão sempre aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu galera e fui!